Eu sou Karine, professora de Biologia do Centro Juvenil de Ciência e Cultura e sou apresentadora do podcast Biologia Criativa. Faço parte da geração que viveu a infância nos anos 80, assistindo desenhos animados do Flash. Aliás, adoro assistir desenhos até hoje. Mas esse personagem foi criado em 1940 pelo escritor Gordon Fox e pelo artista Harry Lampert. Ou seja, o Flash comemora neste ano de 2021 81 anos, arrastando fãs entre gerações. Olá, sou Joilda, aluna do curso Cientificamente do Centro Juvenil e apresentadora dessa série de podcasts. Me identifico muito com o personagem Flash, pois mesmo em meio a tantas tristezas, como a morte de sua mãe e a prisão de seu pai pelo crime, ele ainda manteve firme a esperança de que tudo iria se resolver. E eu sou exatamente esse tipo de pessoa. Enquanto haver 1% de chance, eu tenho 99% de esperança. Um perito forense desperta de um coma com poderes especiais que serão postos à prova na luta contra forças que ameaçam a cidade. The Flash, também chamado de Velocista Escarlate, é um dos personagens mais famosos do mundo. Seu nome se tornou até sinônimo de velocidade, ou fazer as coisas rapidamente. Eu mesmo me sinto assim, quero fazer tudo rápido de vez. Aliás, eu queria ter esse superpoder. Como não tenho, estou mais para agoniada mesmo. Mas estamos aqui para falar sobre a profissão de Barry Allen, um perito criminal. Um dos aspectos mais importantes dessa profissão, a base da criminalística, é a utilização do método científico, no qual se apoia em diversas áreas da ciência. Então, só se presta ao laudo pericial se preencher os requisitos científicos básicos, ou seja, se utiliza métodos comprovados. Uma das características do método científico é a capacidade de reprodutibilidade, ou seja, em qualquer lugar ou outra pessoa pode refazer o experimento. Então, se outro perito fizer os exames, precisa chegar ao mesmo resultado e assim ter confiabilidade. O que diferencia o trabalho de investigação, que pode ser empírico e muitas vezes depende do talento e feeling do investigador. Por isso, associamos o trabalho do perito ao laboratório e do investigador no campo. E a maioria das séries junta essas duas funções. Vamos discutir ao longo dessa primeira temporada do podcast sobre o método científico em praticamente todos os episódios. Barry Allen é um cientista. A parte humana dele nos encanta tanto quanto seu superpoder. Entre os passos necessários para o método científico, destaca-se nesse episódio a observação, que consiste em aplicar os sentidos a um objeto ou a um fenômeno de modo a estudá-lo, tal e qual se apresenta na realidade. A indução, que é a ação e efeito de extrair, a partir de determinadas observações, o princípio particular de cada uma delas. A projeção de hipótese, através da observação, a demonstração ou refutação da hipótese e a apresentação da teoria científica. Barry Allen é um observador, uma das etapas importantes do método científico. E você, observa? Vamos entender um pouco mais sobre a profissão CSI? O nome deriva da popular série de televisão CSI, Crime, Ciência da Investigação, produzida pela rede de televisão CBS no Brasil, também conhecida como CSI Investigação Criminal. Para seguir carreira como perito criminal, é necessário um curso superior, mas não há um curso específico na área. Os concursos para perito criminal pedem titulação em Química, Engenharia, Psicologia, Medicina, Farmácia, Biologia, Bioquímica, entre outras. Essa amplitude se justifica, já que o perito criminal realmente pode ser requisitado em diversas investigações, cujos conhecimentos se aplicam a uma área específica. Portanto, cabe ao interessado nessa profissão conhecer em qual área da perícia criminal ele se encaixa melhor e compreender que a graduação de nível superior não dará para ele a formação específica para a profissão. É preciso se especializar.
E quais são as fases previstas de um concurso para perito criminal? Temos a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, geralmente de múltipla escolha. Há bancas, sem citar nomes, hein? Em que questões consistem em marcar certo ou errado, sendo que se errar uma questão, você anula uma que acertou. Muito comum nas provas de Polícia Federal. Além disso, pode ter uma prova discursiva, como na PF, contendo questões ou para elaborar uma redação. Geralmente os conteúdos são língua portuguesa, noções de lógica, informática e atualidades. Noções de direito constitucional, penal, administrativo e processual penal. E noções de criminologia. Há uma tendência de começar a ser cobrado a língua inglesa também, e tem um módulo de conhecimentos específicos, ciências forense em geral, noções criminalísticas, medicina legal e disciplinas específicas de cada área de formação, podendo variar bastante, até pode cair biologia, química, física e matemática. Com candidatos cada vez mais preparados, os estudos precisam ser antecipados, desde já. Então, como estudantes que desejam fazer a carreira de CSI ou na Polícia Federal, o ensino médio bem feito influencia na sua profissão futuramente. O concurso também pode apresentar as seguintes etapas: prova de aptidão psicológica, aptidão física e investigação social, que é a comprovação de idoneidade e conduta. Mas vale a pena, porque a média salarial de um perito criminal no Brasil é de R$ 9.107. Média salarial, claro que tem várias outras vantagens. Uma das primeiras cenas do primeiro episódio do Flash é ele atrasado. Essa contradição dá uma pitada de humor à série. Para realizar uma perícia de investigação criminal e com seu talento em observar os detalhes, aqueles minuciosos, coleta a pegada deixada pelo criminoso e detecta no laboratório a presença de um antibiótico no material coletado, a oxtetraciclina. E aí, nessa hora, você pensa, ele é um nerd. Ele já aponta a utilização em ração animal e associa a uma fazenda e pesquisa por meio de notas fiscais quem compra esse medicamento para uso animal. Lembrando que o antibiótico é um medicamento para tratamento contra bactérias que causam doenças e sua venda é controlada por agências de vigilância sanitária, como a Anvisa no Brasil e a FDA nos Estados Unidos. Você lembra que deixa a receita na farmácia e preenche seus dados quando compra um antibiótico. Por falar nisso, a oxtetraxiclina também é utilizada em humanos para tratamento em bruceloses, gonorreia e sífilis. Bom, esse antibiótico, a oxtetraciclina, atua nos ribossomos das bactérias. Lembram que o ribossomo é a organela das células responsável pela produção de proteína? E o antibiótico inibe essa proteína, deixando a bactéria do corpo fraca o suficiente para ser eliminada pelas células do sistema imunológico. E na ração de animais? É um antimicrobiano de amplo espectro indicado para o tratamento das principais doenças respiratórias e entéricas de aves e também dos suínos, crustáceos e peixes. Essa observação de Barry Allen leva ele direto ao local onde está escondido o criminoso. A gente sabe que na vida real não é tão rápido assim. Mas a venda controlada tem esse objetivo, pois o uso indiscriminado de antibióticos pode levar à seleção de bactérias resistentes. Após o acidente, peraí, ele tem um laboratório em casa? Isso é muito estranho. Mas vamos deixar a licença poética da ficção justificar um acidente com substâncias químicas e deixar que ele tenha um superpoder. Ele acorda de um coma, que é um estado de inconsciência do qual a pessoa parece estar dormindo, não responde aos estímulos do ambiente e não demonstra saber sobre si mesmo. Nessa situação, o cérebro continua produzindo sinais elétricos capazes de manter as funções vitais, como os batimentos do coração. Por exemplo, no caso de Barry Allen, acredito que o corpo dele precisa de um tempo para ganhar supervelocidade. Outra cena bem biologia da série é a médica examinando um raio-x, depois do teste em qual ele corre com supervelocidade. Ela fala sobre a fratura do rádio distal.
O rádio é o maior dos dois ossos que formam o antebraço. A extremidade no sentido do punho é chamada de extremidade distal. Fraturas do rádio distal ocorrem quando a área do rádio próxima ao punho se quebra. As fraturas distais do rádio são muito comuns. Na verdade, o rádio é o osso do membro superior fraturado com mais frequência. Nesse momento também, ela percebe uma regeneração celular crônica no flash. Além de ser super veloz, ele ainda recupera tecidos lesionados? Sim, isso mesmo. A regeneração celular se caracteriza pela restituição dos componentes teciduais idênticos àqueles removidos. Esse tipo de reparo só é possível em tecidos em que ainda possui células com capacidade de se proliferar ou tem ainda células-tronco. Ou seja, nós humanos não somos tão fortes quanto o Flash nessa habilidade. Não como mostra na série, mas nossa pele está em constante regeneração, principalmente quando vamos à praia e descascamos, células mortas saindo e outras sendo produzidas no lugar. O cabelo, pelos do corpo, quando temos um arranhão, isso ocorre pela divisão celular chamada mitose. Outro órgão que possui essa capacidade de crescimento compensatório é o fígado. No caso hepático, a regeneração acontece por meio da replicação de células maduras, sem o envolvimento de células-tronco. Os hepatócitos das células do fígado, quando estimuladas por determinadas substâncias, as citocinas, por exemplo, possuem a capacidade de multiplicação celular. Mas é isso, não temos a capacidade de generar órgãos e membros amputados. Outros animais são bem mais especializados nisso do que nós humanos, como a salamandra. Além do rabo, esse anfíbio pode regenerar as pernas e até os olhos. Após a amputação, uma camada de células epiteliais recobre a ferida. Células tronco da coluna migram para o local e se diferenciam em outras que formarão o tecido muscular e cartilaginoso da perna, que fica pronta em semanas. A lagartixa. Para escapar de um predador, a lagartixa amputa o próprio rabo, que fica se mexendo para desviar a atenção do inimigo, e a regeneração começa logo após a amputação, por meio de um grupo de células capazes de se organizar numa nova cauda. As vértebras do rabo original são substituídas por bastões de cartilagem, e em cerca de 3 semanas a cauda está pronta. Já viram a lagartixa sem um rabinho na parede? Pois é, fiquem tranquilos, ela volta ao normal em semanas. Outra cena muito interessante no episódio é quando o Flash é informado que é um meta-humano. Vamos entender melhor o que é isso? Meta-humano foi utilizado pela primeira vez nos anos 80, como uma explicação para como os humanos do universo DC Comics ganham seus poderes, que é através de acidentes ou linhagem genética. Por conta da ideia genética, os meta-humanos são meio considerados que os mutantes da DC, mas na prática são bem diferentes. As mutações são mudanças que ocorrem no material genético, o DNA dos organismos vivos. Essas mudanças constituem uma importante fonte de variabilidade genética, sendo muitas vezes responsável pelo surgimento de novas espécies. Ou seja, um conceito que se encaixa para justificar o poder dos super-heróis. Na DC, uma parcela significativa destes personagens são seres humanos normais, nascidos com uma variante genética chamada metagene, que o leva a ganhar poderes e habilidades durante acidentes estranhos ou intenso sofrimento psicológico. Mas o metagene não possui uma carga tão específica quanto os genes X da Marvel. Na DC Comics, o termo é usado livremente na maioria dos casos para se referir a qualquer humano com poderes e habilidades extranormais. No caso do Flash, ele ganha os poderes através de um acidente químico, portanto não é um mutante. Mas, se os próximos episódios ele tiver uma filha e ela tiver os poderes dele, podemos concluir que o acidente causou mudanças em seu DNA. Outro destaque com relação a esse episódio de apresentação desse super-herói que ganhou nossos corações é a fala do Dr. Harrison Wells sobre o futuro da humanidade com a biotecnologia.
Através das terapias genéticas, vacinas de DNA, ele fala para o Flash sobre os tesouros escondidos nas células. Já ouviu falar nesses termos? Isso faz parte da ficção ou não? Vamos entender? O termo terapia genética ganhou a ficção, claro, e é mesmo incrível. É o tratamento baseado na introdução de genes sadios com o uso de técnicas de DNA recombinante. O primeiro teste clínico bem-sucedido dessa técnica foi divulgado em 1990. A ideia de usar as técnicas de DNA recombinante para corrigir o genoma foi inspirada nas doenças causadas por mutação em um único gene, ditas doenças monogenéticas. Nesse caso, a ideia é substituir ou suplementar a expressão do gene disfuncional, mediante a inserção de uma ou mais cópias de gene terapêutico. A série usa o termo regeneração celular, terapia genética e células-tronco em diferentes contextos. E é importante entender o que é ficção e realidade. Nesse momento, tenha em mente que vamos voltar sempre nesses conceitos e nessas técnicas nos próximos episódios em que eles aparecem. Mas é bom ficar bem claro que existe uma confusão por parte da mídia até entre os conceitos de células-troncos, terapias celulares e terapia genética. Existe diferença entre elas, então é bom pesquisar mais sobre isso e ficar atento aos próximos episódios. Finalmente, há uma forma peculiar de terapia gênica denominada vacina de DNA. Nessa, ao invés da utilização de uma proteína ou um vírus completo inativado, como se faz nas vacinas convencionais, o paciente recebe o gene que codifica uma proteína típica do agente agressor. Dessa forma, o organismo do paciente passará a fabricar permanentemente a proteína exógena, estimulando seu próprio sistema imune. Essas vacinas podem ter finalidade preventiva, de forma semelhante às vacinas clássicas, ou curativas, levando o sistema imune a atacar os agentes agressores já instalados no organismo. Bom, em 2014, Dr. Harrison Wells já fazia previsões da nossa vacina contra a Covid-19 para combater a pandemia em 2020, que são as vacinas da Pfizer, que usam o RNA mensageiro, uma parte do código genético do novo coronavírus, para ensinar o corpo a se proteger da doença. E são esses acontecimentos que nos deixam ainda mais apaixonados por essa ficção de conteúdo científico, pelos nossos super-heróis e em estudar os avanços da biotecnologia da humanidade. E eu fico pensando que um dos superpoderes dos seres humanos é o conhecimento e as ciências. Poder esse que nos leva muito longe. Obrigada por ficarem até aqui conosco. Vamos viajar nessa história de ficção de conteúdo científico. Te esperamos no episódio 2.